Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter André Barrocal, direto de Paris. Seja bem-vindo, André. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana, nossa colega. Boa noite a todos que nos assistem. E falo diretamente de Brasília, a capital de um país, mas que não é o da França. Eu imaginava que você tinha pegado esse fundo falso e levado para assistir os jogos, mas tudo bem. E faltou-me essa sagacidade que você teve agora. Pois é. E também na companhia da repórter Mariana Serafini, essa não tem como dizer que não está na redação em São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Barrocal, e também a todos os nossos queridos leitores que nos assistem. De fato, uma marca registrada aqui da nossa redação é a máquina de escrever do Mino Carta, né? Que vira e mexe, a gente encontra uma por aqui. Pois é. E, aliás, Mari, as mulheres estão arrebentando nas Olimpíadas, hein? Essa é a Olimpíada das Mulheres, não? É a Olimpíada das Mulheres. Estão levando essas Olimpíadas nas costas. Não sei o que seria do Brasil se não fosse essa mulherada guerreira. Pois é, a maioria das medalhas obtidas pelo Brasil foram obtidas por mulheres. As duas de ouro, né, Rebeca Andrade e a Bia Souza, né, Bia Souza do judô, e temos mais medalhas pela frente aí, porque o vôlei de quadra vai disputar o bronze, mas é um time muito forte. A equipe feminina de futebol está na final, então já tem a prata garantida. E agora à tarde a dupla Ana Patrícia e Duda também conseguiu se classificar para a final do vôlei de praia, então já tem a prata garantida também. Lembrando que assim as meninas do vôlei de quadra só perderam porque o Kaká é muito pé frio e me puxou na hora, no meio do jogo, para falar de pauta, e graças a isso os Estados Unidos virou e tal, senão o Brasil também estaria disputando a final aí já com a prata garantida. Verdade ou não é, Mariana? Lamentável. Claramente foi por isso. Foi esse o motivo. Agora, olha só. Só não vê quem não quer. Agora, olha só que bacana. A Rebeca Andrade, ela é de Guarulhos, né? E ela fez parte de um projeto social de formação de ginastas. E essa semana abriram novas vagas para crianças que têm interesse em treinar ginástica artística. E em 5 horas foram preenchidas as 420 vagas do projeto. Formou fila de criança. Então, ela, claro, é uma inspiração, mas assim, nesse momento foi uma super inspiração e a gente torce para que saiam novas Rebecas aí dessa turma que acaba de entrar no projeto de formação de ginastas artísticas em Guarulhos. Olha só, muito bom, muito bom. Eu estava até perguntando para o Barrocal aqui como é que a gente faz para entrar no atletismo, Barrocal. Você tem ideia, não? Tipo, um jovem que quer fazer o salto em vara, como que ele faz para treinar, para ter contato com o esporte? Rodrigo, objetivamente, não tenho a menor ideia. Eu também. E confesso para vocês que eu nunca vi uma pista de atletismo na vida. Mas tudo bem, quer dizer, na televisão, né? Bom, e hoje, Barrocal, o governo anunciou isenção do imposto de renda sobre as premiações dos atletas medalhistas nas Olimpíadas de Paris, né? Mas isso depois aí de uma onda de fake news semeada pelos bolsonaristas, né? Que estava acusando o governo Lula de ficar taxando os medalhistas, as premiações, né, dos brasileiros que foram lá representar o Brasil em Paris e tal. Só que é uma taxação que ocorre desde os anos 70, salvo engano, desde os anos 70, há mais de 50 anos. E o próprio governo de Jair Bolsonaro arrecadou 1,2 milhão de reais com os medalhistas olímpicos nas últimas Olimpíadas de Tóquio. Agora, essa decisão aí do governo foi só para
calar a boca dessa turma ou faz algum sentido conceder esse benefício aos nossos atletas? Diria que foi só para calar a boca dessa turma. Uma turma hipócrita, não só por essa razão que você apontou, a coleta de impostos sobre as premiações pelas medalhas da Olimpíada de 2020, em Tóquio, aliás, foi em 2021, deveria ter sido em 2020, mas porque nos anos 70, se foi nos anos 70 o início dessa premiação, essa taxação, foi durante a ditadura militar, que é uma ditadura da qual essa turma aí sente muita saudade. Mas, voltando ao ponto, Rodrigo, eu entendo que tenha sido apenas um gesto simbólico, a arrecadação seria mínima, isso não se trata de uma questão financeira, é uma questão simbólica, uma disputa política. Entendo que tenha sido uma decisão aí do governo, simplesmente para que não prospere nas redes sociais essa ideia de, olha, o governo, mais uma tentativa, né, do bolsonarismo de colar no governo Lula a imagem de um governo que tem muita vontade de cobrar imposto sobre as coisas. Né? Essa lei dos anos 70, na verdade, ela reconhece esse dinheiro recebido em prêmios, sejam competições esportivas ou artísticas, como um dinheiro de trabalho. Então, a pessoa, ao chegar no Brasil, ela tem que pagar imposto como se ela tivesse recebido um salário. Por isso que os atletas seriam taxados pelos prêmios. Mas o que a gente viu circular muito nas redes sociais nessa última semana, que é uma bravata absurda, é que os medalhistas iriam pagar imposto sobre as medalhas, o que é absolutamente mentira. Não é sobre o objeto medalha que ele ia pagar o imposto, porque daí é uma joia, a medalha de ouro. Primeiro que as medalhas de ouro, elas nem são de ouro, elas são de prata banhadas a ouro. E não são taxadas, não tem nenhuma taxa sobre o objeto medalha. A taxa é sobre o valor em dinheiro que os atletas recebem. Sim, das premiações em dinheiro, né? E cá entre nós, né? Eu vi que o governo Bolsonaro arrecadou 1,2 milhão de reais com isso, mas o dinheiro, em termos de arrecadação do Brasil, é uma coisa pífia, né, Barrocal? Não é nada, né? É um troco, né? Dentro do montante que é arrecadado pelo governo, né? Sim, ínfima, uma quantia ínfima, não faz a menor diferença do ponto de vista aí de um orçamento que é da casa de trilhão, está falando de 1 milhão e pouco. Hein? E a propósito, né, não na atual edição que fechamos hoje, mas na edição anterior, o senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, ele inclusive falou sobre o Bolsa Atleta, que foi uma criação de Lula lá no seu primeiro mandato, né? E hoje, atualmente, 86% dos atletas brasileiros que foram para as Olimpíadas recebem o Bolsa Atleta e 98% receberam em algum momento de suas carreiras. Então, se vamos politizar o debate sobre as Olimpíadas, talvez fosse o caso da gente entrar nessa questão do financiamento do esporte de alto rendimento no Brasil, né, Barrocal? Sim, existem muitas questões, Rodrigo, que merecem no Brasil um olhar mais amplo de causa, consequência, mas na disputa política isso geralmente não acontece. Vale mais a pena ter um olhar episódico, cirúrgico, ou sobre uma causa, ou sobre uma consequência, porque isso se presta justamente a disputas políticas, a discursos políticos. É mais um dos nossos males aí, mas entendo que não seja um mal só do Brasil. Acho que é mais amplo e as redes sociais contribuem muito para isso, na medida em que são canais de informação muito curta, né? A informação nas redes sociais é muito ligeira, ela não tem profundidade. Não, com certeza. E eu vou pedir para o Kaká exibir aqui para nós a capa da última edição de Carta Capital, que acabamos de fechar, que já deve estar disponível aos nossos assinantes no site, nas plataformas digitais hoje à noite.
E a edição impressa deve começar a circular nas bancas amanhã, chegar no fim de semana na casa dos nossos assinantes do impresso, né? A reportagem de capa ela é assinada pelo Barrocal e trata aí desta questão sensível do orçamento secreto. Orçamento secreto este que deu muito poder a figuras como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador Davi Alcolumbre, que está aí tentando retornar ao comando do Senado. Barrocal, conta para a gente o que aconteceu, qual foi a iniciativa do Supremo Tribunal Federal que ameaça a estrutura do orçamento secreto e por que isso pode ter uma grande influência nas eleições da Câmara e do Senado. Rodrigo, esse é um tema explosivo. Pode não ter ainda, nesse momento, uma fogueira ardendo aí em praça pública, mas é um tema explosivo com potencial para causar uma crise enorme aqui em Brasília. Vamos lá. Na semana passada, Flávio Dino, ministro do Supremo, baixou liminares que, na prática, tentam abolir de vez a existência do famigerado orçamento secreto. Esse orçamento secreto nasceu durante o governo Bolsonaro, foi uma invenção do Congresso no governo Bolsonaro. E em 2022, o Supremo, em um julgamento no finzinho de 2022, em dezembro, faltavam ali 10, 15 dias para Lula tomar posse, o Supremo decretou a morte do orçamento secreto. Só que o Congresso é muito criativo, Rodrigo, muito. E deputados e senadores deram um jeitinho de ressuscitar esse falecido. E o que Flávio Dino fez na semana passada com suas liminares foi atacar essa criatividade do Congresso. De que maneira? Não vou detalhar, porque isso faz parte da minha reportagem. Mas nós estamos falando de bilhões de reais, e estamos falando aí de medidas que podem trazer à luz esquemas de corrupção, participantes de esquemas de corrupção, e estamos falando também de jogo de forças aqui em Brasília. Como você anotou, investir contra o orçamento secreto significa minar o poder de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado em 2019 e 2020, e em fevereiro do ano que vem quer voltar ao cargo. Não é presidente já desde 2020, 2021, mas mantém uma força muito grande nos bastidores, graças justamente a esse tal de orçamento secreto. Lira quer fazer o seu sucessor na Câmara dos Deputados em fevereiro. Davi Alcolumbre quer voltar ao comando do Senado em fevereiro de 2025. O governo Lula não quer que nada disso aconteça, só que não diz publicamente. Prefere torcer contra nos bastidores e fazer movimentos discretos nos bastidores, no sentido de, quem sabe, viabilizar aí alternativas a esse desejo de Arthur Lira de fazer o sucessor e de Davi Alcolumbre voltar ao poder no Senado. E as decisões de Flávio Dino, como eu observei aqui, minam o poder de Lira e de Alcolumbre e, portanto, por tabela, ajudam o governo Lula. Agora, o Congresso não vai assistir isso calado. Nos bastidores, a gente não viu nenhuma reação pública até agora, mas nos bastidores o assunto está pegando fogo. Existem líderes na Câmara dos Deputados que pressionam Arthur Lira para convocar uma reunião urgente, isso acontecerá provavelmente na semana que vem, para discutir como é que o Congresso pode dar um troco no Supremo e no governo. O Congresso acredita que Flávio Dino não agiu por conta própria. Flávio Dino foi indicado por Lula para ser juiz do Supremo. A minha apuração mostra que, sim, dentro do governo existe muita gente comemorando a decisão de Flávio Dino. Agora, dizer que foi uma decisão combinada com o governo não é possível. Não existem elementos concretos que provem isso. Existem pistas de que Flávio Dino, no tempo em que foi ministro do governo Lula, e mesmo durante a campanha eleitoral,
ouvindo Lula chamar o orçamento secreto de excrescência, existem pistas de que Flávio Dino tem uma visão igual à do presidente da República sobre esse tal de orçamento secreto. Então, Rodrigo, assunto explosivo por tudo isso aqui que eu abordei, e quem quiser saber mais, saber o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, leia aí a reportagem de capa de Carta Capital. Eu diria que esta é uma reportagem que antecipa o que vai acontecer, porque teremos, sim, muita dor de cabeça por conta deste tema nas próximas semanas. Então, recomendo muito que vocês leiam a reportagem do Barrocal. E deixo aqui um número que é escandaloso. Somente neste ano, 2014, os deputados e senadores terão à sua disposição 49 bilhões de reais para torrar em emendas parlamentares, né, Barrocal? É muito dinheiro, Rodrigo. Em 2015, o empoderamento do Congresso, que eu já descrevi em várias reportagens como parlamentarismo disfarçado, começa na medida em que os parlamentares se apropriam de fatias crescentes da verba federal. Em 2015, que é o ano que marca o primeiro movimento concreto do Congresso para essa apropriação, as emendas parlamentares somavam 9 bilhões de reais. E agora, 10 anos depois, está em 49 bilhões. Lá atrás, cada deputado e senador controlava, em média, aí, algo como 15 milhões de reais. Nesse ano, controla 80 milhões de reais. Cada deputado e cada senador, em média, tem o poder de decidir o destino de 80 milhões de reais. Imagina, isso é mais do que o orçamento de muita prefeitura. Então, Rodrigo, repito, tema explosivo e que vai, por seus desdobramentos aí nas próximas semanas e próximos meses, ser determinante para o biênio final de Lula no governo. Entendo ser esse um aspecto muito importante aí, como desdobramento das decisões de Flávio Dino. Pois é. Bom, o Vitão desejou boa noite de Osasco, é um novo assinante de Carta Capital, seja muito bem-vindo, Vitão. E ele pergunta, não seria justo os atletas serem tributados de forma a retribuir o Bolsa Atleta? Olha, também se pergunta aqui a Adriana, né? Todos devem pagar imposto. Se nós compramos blusinhas por R$25 na Shein e pagamos, por que não os atletas? Olha, Vitão e Adriana, de fato, sempre pelo princípio da isonomia, todo mundo deveria ser tributado. Mas eu nem vou voltar muito, assim, ficar preocupado se os atletas vão pagar ou deixar de pagar tributação sobre essas premiações que eles estão recebendo, por dois aspectos. Primeiro, que a grande maioria desses atletas que estão em Paris não são milionários. Tá? Nós não estamos falando de Neymar. Né? Não estamos falando desses astros do futebol que ganham verdadeiras fortunas. E o segundo ponto é que o grande problema no Brasil é que os ricos não pagam imposto, ou pagam muito pouco. Né? O Brasil é um dos únicos países do mundo que isenta o pagamento de lucros, que isenta tributos sobre lucros e dividendos. Então, se você é sócio ou proprietário de uma empresa e incorpora uma grande quantidade de dinheiro como lucro pessoal seu, para você, por ser sócio daquela empresa, por ser proprietário daquela empresa, você paga zero de imposto. Isso só existe no Brasil e na Estônia. Né? Então, eu direcionaria essa cobrança aí para que todos paguem imposto, sobretudo para esse andar de cima, né? Esse pessoal que tem muito dinheiro, que deveria contribuir mais e que hoje praticamente não paga imposto no Brasil. E o Carlos Almeida diz, bom, esconder ouro em viagem é coisa de bolsonarista. Faz sentido, né, Mário? Eu acho que os atletas não vão precisar vir com as medalhas escondidas, não.
Eu só tomar cuidado se não vai ter nenhum bolsonarista por perto, né? Assim, alguém da família Bolsonaro, daí é melhor esconder. Mas eu nem sei se eles escondem tão bem, não. Eu acho que a essa altura o ouro já estaria sendo derretido e vendido em Nova York, né, Barrocal? Eles não gostam muito, né? Eles não têm apego à arte, ao objeto em si. Eles querem passar para frente logo, né? Cash. Essa turma gosta de dinheiro vivo. Eu imagino que aqueles árabes, né? Aqueles líderes árabes tal, que presentearam o Bolsonaro devem estar muito chateados, né? Porque ele vai lá dar um baita de um presente e tal para o Estado brasileiro, representado na figura do presidente. E aí o cara vai lá e pega e vende aquilo em loja de penhor nos Estados Unidos. Um mercado paralelo nos Estados Unidos. Ainda depois reclama, tipo, não, essa peça aqui não vale nada porque ela não é toda de ouro, tá? O cara não quis comprar porque não dá para derreter. Enfim, esse é o nível. Agora, tem um outro aspecto que surgiu esta semana, e este sim eu gostaria de consultar o nosso guru Barrocal, que é sobre um julgamento do Tribunal de Contas da União. Por falar em joias e ouro, né? Pois é. Que liberou Lula, né, de entregar um relógio valioso, né, um relógio Cartier, há quem diga que é avaliado em 80 mil reais, tal, que foi presenteado a ele pelo então presidente francês Jacques Chirac em 2005. Né? O Lula estava numa viagem oficial à França, salvo engano, era o ano do Brasil-França e tal, e ele recebeu este presente das mãos do presidente Jacques Chirac. E ele incorporou aquilo ao acervo pessoal dele, usou o relógio e por aí vai. Em tese, isso se enquadraria no mesmo critério das joias recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro da monarquia saudita, da monarquia do Bahrein e por aí vai. Mas o Tribunal de Contas da União isentou Lula de entregar este presente, e há quem avalie, Barrocal, que esta decisão, inclusive puxada por um ministro indicado por Bolsonaro, pode vir a favorecer o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que está com a corda no pescoço com o escândalo das joias. É isso mesmo? Rodrigo, mas a gente precisa fazer um esforço agora de didatismo para tentar explicar para as pessoas o jurídico e o político desse caso. São duas dimensões diferentes, mas que se misturam. Vou começar pela política. Condenar Bolsonaro será uma tarefa não só jurídica, mas política também no Supremo Tribunal Federal. Porque o ex-presidente tem uma fatia expressiva da sociedade brasileira por trás dele. A popularidade de Bolsonaro não caiu por causa dos escândalos todos que a gente conhece cada vez mais detalhadamente há 1 ano e meio. Joias, cartão fajuto de vacina, tentativa de golpe, até com decreto que anularia a eleição presidencial de 2022, uso da ABIN para investigar adversários e proteger a família. A tarefa do Supremo, portanto, não é só jurídica, ela é política. Quando o Tribunal de Contas da União, provocado por um deputado bolsonarista, se pronuncia dessa forma, como você descreveu, Rodrigo, olha, Lula não precisa devolver aquela joia, não. O Tribunal de Contas está dando um argumento para o bolsonarismo usar politicamente. Olha, se me condenarem, significa 2 pesos e 2 medidas. Deveriam também, portanto, condenar Lula por isso. Então, esse pronunciamento do Tribunal de Contas da União tem o valor político para ser usado pelo bolsonarismo. Ele tem valor jurídico? Pouco. Vou fazer aqui uma comparação com o impeachment de Dilma Rousseff. O impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, ele começou a partir de um pronunciamento do Tribunal de Contas da União. Disse o Tribunal de Contas naquele momento
final de 2015, começo de 2016, que o governo Dilma tinha cometido pedaladas fiscais. Só que o Tribunal de Contas da União, apesar de se chamar tribunal, não é um órgão jurídico, não é um órgão do judiciário. O TCU é um órgão que ajuda o Congresso Nacional a fiscalizar o Executivo. Então, o que o TCU fez naquele momento foi dar um argumento para que defensores do impeachment de Dilma propusessem a cassação dela na Câmara dos Deputados, a abertura de um processo pela Câmara dos Deputados, o julgamento ocorria no Senado, e a Câmara dos Deputados concordou, olha, tem pedalada fiscal mesmo, vamos abrir um processo aqui contra a Dilma. Afinal das contas, Dilma foi cassada não por pedalada, isso foi só uma invenção, ele foi cassada porque o Congresso queria derrubar a presidente, queria tomar o poder, não aceitava mais o PT aí há tanto tempo na presidência da República. Mas trazendo agora para o caso do Bolsonaro, esse pronunciamento do TCU não livra a cara de Bolsonaro, apesar de ter um valor político. Porque, no final das contas, quem vai decidir se Bolsonaro roubou ou não joias é o Supremo Tribunal Federal. Caso a Procuradoria-Geral da República entenda que tem que processar Bolsonaro por roubo de joias. A Polícia Federal já concluiu a investigação sobre joias e disse, Bolsonaro cometeu peculato. Peculato é roubo de dinheiro público. Peculato é quando um agente público bota no bolso um bem ou valor do qual ele deveria tomar conta. E, portanto, não é o TCU, repito, que vai decidir se Bolsonaro roubou ou não roubou joias. Será o Supremo, caso provocado pela Procuradoria-Geral da República, baseado em investigações da Polícia Federal. Foi mais ou menos isso, inclusive, que o chefe da PF disse hoje numa entrevista para o Globo, o delegado Andrei Rodrigues. Então, Rodrigo, em resumo, o TCU joga uma boia de salvação política para Bolsonaro, mas no jurídico, no campo jurídico, isso daí tem pouco valor e não dependerá do TCU Bolsonaro escapar da cadeia por supostamente ter roubado joias pertencentes ao Estado brasileiro. Aliás, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Lula pretende, inclusive, devolver este relógio até para retirar um pouco desse argumento político que Bolsonaro certamente vai explorar, né, Barrocal? Correto, o presidente da República disse, inclusive, que se sentiu usado pelo TCU nesse caso. Olha, pegaram a minha situação aí para salvar o Bolsonaro. Quero, além de tudo que eu já falei, Rodrigo, quero acrescentar alguns outros elementos para mostrar que as situações não são equivalentes de Lula e de Bolsonaro. Porque Bolsonaro pegou várias joias, não foi só uma, não foi só um relógio, várias joias, vendeu sem que ninguém soubesse. Quando foi pego nesse comércio de joias, botou um monte de ex-auxiliar e de simpatizante para correr atrás das joias e recuperar essas joias para devolver para o Estado brasileiro. E nesse processo aí teve mentira, teve possivelmente lavagem de dinheiro, que são conclusões da Polícia Federal. Então, não são casos juridicamente equivalentes, mas, repito, do ponto de vista político, o TCU deu um argumento para o bolsonarismo, e isso não é desimportante na medida em que um eventual julgamento de Bolsonaro no Supremo não será apenas um caso jurídico, será também um caso político. Tá certo. E nesta semana de acontecimentos históricos nas Olimpíadas, tal, também tivemos um grande marco celebrado ontem, que é os 18 anos da Lei Maria da Penha, né, que é uma referência mundial no combate à violência de gênero, à violência doméstica. Esta lei acaba de completar 18 anos, foi celebrado a efeméride ontem, e a Mari preparou uma reportagem exatamente sobre este tema, né? Conversou, inclusive, com a primeira mulher que acionou a Lei Maria da Penha, e ela traz nessa reportagem alguns dos desafios que ainda restam para as mulheres para ter uma proteção integral. Mari, sem revelar todo o conteúdo da matéria, porque senão as pessoas não vão se interessar de ler, diga para a gente
por que você acha que é tão importante as pessoas lerem a sua matéria e conferirem o que tá escrito lá, o que você apurou essa semana? Vamos lá. 18 anos da Lei Maria da Penha, maioridade dessa legislação, que foi, de fato, um divisor de águas. Vale lembrar que é uma lei que não protege só as mulheres, protege também as crianças de violência doméstica, que, infelizmente, é uma realidade nesse país. Conversei com muita gente para poder escrever essa reportagem, foram muitas fontes, muitas advogadas especializadas no tema. Também conversei com a ministra das Mulheres, a ministra Cida Gonçalves. Então, na matéria, eu trago alguns anúncios que ela faz de quais serão os equipamentos públicos que já existem hoje, que são prioritários para o governo federal para receber investimento nos próximos períodos. A deputada Sâmia Bonfim conta sobre um projeto de lei que ela acabou de relatar e acabou de ser aprovado na Comissão de Defesa da Mulher, na Câmara Federal, para adaptar as delegacias comuns para receber mulheres vítimas de violência, porque, infelizmente, a gente não tem delegacias da mulher o suficiente no Brasil inteiro para atender mulheres vítimas de violência. Esse é um dos pontos que eu destaco na matéria como algo que ainda é falho na aplicação da Lei Maria da Penha. E a matéria foi uma espécie de, digamos, balanço, assim, inegavelmente é um avanço, óbvio, com a Lei Maria da Penha, as mulheres passam a ser reconhecidas como sujeitos detentores de direito e se reconhece que a violência doméstica existe, se dá nome aos tipos de violência que existem e se reconhece que essas violências são violações dos direitos humanos e, portanto, devem ser investigadas e punidas pelo Estado. Mas, ao longo desses 18 anos, a lei, que ela é bastante ampla e traz muitos aspectos, não só da punição do agressor, mas de reconstrução da vida da mulher mesmo. Então, nem tudo ainda foi possível ser colocado em prática. Ou se foi colocado em prática, está só presente nos grandes centros ou nas maiores cidades. Todas as mulheres brasileiras ainda não são atendidas, não existe uma rede total de proteção. Então, eu trago esses números, trago esses dados, trago dados da violência doméstica que, infelizmente, o Brasil continua sendo um país muito violento contra as mulheres. A gente ainda ocupa o 5º lugar no topo do país que mais mata mulheres. O conceito de feminicídio é um conceito que surgiu, que só foi possível ser debatido e ser consolidado e ser um crime hediondo depois da Lei Maria da Penha. Então, também é uma vitória do campo progressista, do movimento feminista, que conseguiu emplacar isso a partir dessa lei. Está muito interessante essa reportagem, porque, além de fazer esse balanço, aponta para o futuro. Essas mulheres, elas trazem uma percepção de o que pode ser feito para melhorar. E a história dessa sobrevivente, essa mulher muito valente que acionou a lei no primeiro dia que a lei entrou em vigor, é uma história que vale muito a pena ser lida. É revoltante e, ao mesmo tempo, comovente. Uhum. Então, pessoal, mais uma vez deixo aqui o convite para vocês lerem a edição desta semana. Está muito boa, matéria do Barrocal, matéria da Mari, e são temas aí muito interessantes para vocês conferirem. E tem um outro tema também da semana, né, que foi o anúncio do vice de Kamala Harris, né, candidata do Partido Democrata à presidência da República nos Estados Unidos. Ela assumiu, de fato, a campanha do Partido Democrata após a desistência do presidente Joe Biden e acabou de apresentar nesta semana o seu vice, que é o governador de Minnesota, Tim Walz. É isso, né, Mari? Tim Walz, exato. Tim Walz. O Tim Walz, inclusive, é uma figura muito interessante, né? A Clarissa Cavalhais, nossa correspondente em Nova York, ela preparou uma reportagem a respeito e mostra o quê? Que, em primeiro lugar, o Tim Walz, ele é da ala progressista do Partido Democrata, né?
Então, já foi uma grata surpresa ter sido apresentado o nome dele e não de outros nomes que estavam sendo colocados à mesa, que tem um perfil mais conservador. O segundo ponto é que o Tim Walz, ele serviu muitos anos na Guarda Nacional dos Estados Unidos, mas depois ele pegou e foi para uma comunidade rural de Minnesota lecionar sociologia, filosofia, tal. E foi incentivado pelos próprios alunos dele a ir para a política. Então ele tem uma trajetória singular e ele fala ele fala uma linguagem mais popular, uma linguagem que atinge a população da chamada América Profunda, né? Aquela América do meião dos Estados Unidos, a América rural, né? Que nos últimos anos ficou meio que abandonada pelo Partido Democrata e que foi muito explorada aí pelos republicanos, pelo Donald Trump em particular. Ele tem essa facilidade de dialogar com os eleitores da chamada América Profunda e também uma facilidade enorme de emplacar memes, né? De emplacar... O que hoje é muito importante para as campanhas políticas, né? Que hoje é muito importante para as campanhas políticas. Há meses, por exemplo, ele, toda vez que se refere a Donald Trump e o seu vice, né, o J.D. Vance, né, eu não sei como se pronuncia exatamente o nome, mas, enfim, sempre que ele se refere ao Trump e o seu vice nessa corrida eleitoral, ele se refere a eles como esquisitões, esquisitos, weird. Né? E isso pegou. E nas redes sociais agora está todo mundo chamando o Trump de esquisitão e o Trump sentiu o golpe e anda dando declarações de que ele não é esquisito coisa nenhuma. Só é laranja, mas esquisito ele não é. Pois é. Assim, Balcão, eu não sei você, eu acho o Trump super normal, assim, igual o Bolsonaro, sabe? Normal. A minha camiseta hoje me impede de concordar com a Mari e de falar mais sobre Donald Trump. Normal, parece o Javier Milei. Normal. Ó, o Trump, o Milei, o Bolsonaro, o Orbán e o Tiririca, para mim, são todos normais. Assim, não tem nada que desabone, não. Enfim, eu acho que é tudo maldade. Aí essas coisas de rede social mesmo, né? São pessoas, assim, completamente comuns, eu acho. Não sei se vocês discordam. Barrocal? Bom, Rodrigo, falando seriamente, eu entendo que sim, eles são normais, porque existem milhões de pessoas que se identificam com cada um deles em seus respectivos países. Eles representam uma parcela da sociedade. A gente, no fundo, pode fazer aí críticas a essa parcela da sociedade que eles representam, mas eles não são invenções do nada, simplesmente. Eles são pessoas iguais a outras milhares ou milhões que existem por aí. De esquisitões. Exato. Exato. Não, sim. Não tô tirando a representatividade deles, não. Agora, o fato é que pegou esse apelido e a Kamala, ela está explorando isso. Mesmo nesse discurso de terça-feira, quando ela apresentou o seu vice, ela voltou a chamar Trump e o seu vice, né, de esquisito e assustador. Creepy, né? Então, eles estão aí batendo nessa tecla. Aparentemente, isso tem levantado a militância democrata, mas o que é mais importante, porque isso é bobagem, né? Assim, vamos falar francamente, né? Isso aí é coisa de rede social. O que é importante neste momento é que Kamala Harris assumiu a candidatura, né, do Partido Democrata no lugar de Joe Biden e tem crescido nas pesquisas. Algumas pesquisas já indicam ela na frente de Donald Trump. E isso é que é a grande novidade dessa corrida eleitoral, porque até então o Donald Trump estava ganhando de lavada, né, Marrocão? Sim, discutimos aí há um programa, mais ou menos, ou dois, né, desses quinzenais que a gente faz aqui, né, porque a gente se alterna a cada 15 dias aqui, justamente qual é a situação, por que
por que Trump tinha tanta intenção de voto atualmente, apesar de ter perdido a tentativa de se reeleger em 2020, como a situação econômica dos Estados Unidos explica isso, e a troca de Biden por Kamala Harris como candidata para enfrentar Donald Trump trouxe elementos novos para essa discussão. Interessa para ela fugir do tema econômico, porque nesse campo aí ela não tem vantagem. A inflação no governo Biden correu muito poder de compra, empobreceu os americanos, em suma é isso. A economia de lá cresce, gera empregos, mas a sensação não é de bem-estar, é de empobrecimento em razão da inflação. Então, Kamala Harris traz elementos novos aí para serem levados em conta pela população população americana, na hora de escolher quem votar em novembro. Entendo que isso contribuiu para que hoje Trump não esteja tão mais à frente aí nas pesquisas de intenção de voto nos Estados Unidos. Embora seja necessário também aqui a gente destacar o seguinte: em razão do sistema eleitoral americano, as pesquisas não significam tanto assim, porque lá não ganha quem tem mais voto, lá ganha quem tem mais estados, quem ganhar em mais estados que tem mais delegados que irão para um colégio eleitoral depois de novembro. É uma democracia muito peculiar essa americana. Pois é. Aliás, desses agregadores de votos, né, eles trabalham com esse conceito nos Estados Unidos de agregadores de votos. Eles pegam várias pesquisas, vão vendo os resultados, tabulando e tal. Mas um agregador de votos interessante mostra quem está vencendo em cada estado. E, mais uma vez, o estado da Geórgia pode ser decisivo para a definição do vencedor das eleições nos Estados Unidos, a exemplo do que ocorreu nas últimas eleições que o Biden ganhou, né? Lá, no momento, está 50% a 50%. Quer dizer, isso aí vai ser decidido quase no cara e coroa, né, Maria? Desculpa, eu ri porque eu só consegui lembrar do Eduardo Bolsonaro, que deu o nome da filha dele de Geórgia em homenagem aos republicanos. Ah, entendi. Mas ele também é normal, eu acho. E é assim que a Geórgia retribui. Quase foi embaixador em Washington, Eduardo Bolsonaro, o fritador de hambúrguer. Olha. Pois é, cara. Ele que tem essa vasta experiência na chapa e tal, batizou a filha dele em homenagem à Geórgia. A Geórgia faz um negócio desse, deu a vitória, né, a Biden e tal, e agora está dividida a Geórgia. A Geórgia está 50% para lá, 50% traidora. 50%. Mas, enfim, o Eduardo Bolsonaro é outro que eu enquadro nessa categoria dos que vivem chamando ele de esquisitão e tal, e eu acho perfeitamente normal. Não vejo nada demais. Mas, olha, um negócio interessante da chegada Até porque é bom no contrariar, né? Dizem. No programa anterior, que a gente apresentou há 15 dias, a gente tinha cantado a bola de que o vice da Kamala provavelmente seria um homem branco hétero, né? Porque ela já carregava muitos símbolos de ser uma mulher negra, então já era muita coisa para o cidadão comum ter que decidir ali. De fato, foi esse homem branco hétero, mas um homem branco hétero que tem que traz aí uma agenda progressista, tanto quanto foi parlamentar por 12 anos, quanto quando foi governador, ainda é governador, né, do estado de Minnesota. E eu queria destacar algumas das políticas progressistas que ele aprovou no estado. Ele aprovou o aborto, ele legalizou a maconha para uso recreativo, aplicou as políticas de licenças médicas remuneradas, instituiu a merenda escolar gratuita. Eu fiquei pasma de saber que não existia, que essa não é uma política, merenda escolar gratuita, e também investiu em moradias populares. E quando ele era parlamentar, ele votou pelo aumento do salário mínimo. Então, agora, quando ele foi escolhido, de fato, para ser o vice da Câmara, ele foi muito bem visto pela ala progressista do partido, que é a ala da Alejandro Ocasio-Cortez, por exemplo. E logo que ele foi... Inclusive, lembrando que, assim, tem uma ala do Partido Democrata que estava muito insatisfeita com a atuação de Biden e da própria Kamala,
na questão palestina, né? Afinal de contas, o governo americano assinou embaixo de todas as atrocidades que foram cometidas pelo Netanyahu e seu governo extremista, né, em Gaza, e os protestos que ocorreram, né, em favor da causa palestina foram reprimidos nos Estados Unidos. Então havia, de fato, uma juventude democrata muito insatisfeita com essa postura do Biden e da própria Kamala, e que acho que agora aí vira um motivo para sair às ruas pedindo votos, vamos dizer assim, né, Mário? Com relação específica à questão das guerras, eu não teria certeza, viu, Rodrigo? Porque quando ele era deputado, ele votou a favor dos Estados Unidos continuar financiando as guerras no Iraque e no Afeganistão. E a Kamala, há alguns anos atrás, também defendeu que os Estados Unidos continuassem financiando o Israel contra a Palestina. Então, não sei como vai ser o posicionamento deles daqui para frente com relação à guerra Israel e Palestina depois de toda essa movimentação que teve porque é a primeira vez também que tem um grande movimento contra a guerra nos Estados Unidos desde a Guerra do Vietnã. Porque a galera gosta de uma guerra lá, eles apoiam guerra. Então, era popular você ser um deputado e votar a favor de financiar uma guerra. E agora não. Em termos de política externa, nada mais parecido que um republicano do que um democrata e vice-versa, né, Balcão? É isso. Resume bem, Rodrigo. Assina embaixo. Liberais e conservadores no Brasil Império, né? Mas essa coisa do discurso, ele tem esse jeito de falar, porque ele vem de uma família bastante humilde, de uma família de agricultores, e ele tem essa coisa da pessoa que conseguiu ascender na vida através da educação. Ele estudou, se tornou professor e ascendeu de vida através da própria profissão. E quando ele era professor, ele teve um projeto bem interessante, que ele foi conselheiro do corpo docente para a Aliança Gay Hétero. Então ele começa ali um movimento de igualdade de direitos, quando isso ainda era muito novidade nos Estados Unidos. Ele foi uma pessoa que foi precursora desse movimento, e talvez até por isso ele tenha sido bastante incentivado pelos alunos, como o Rodrigo falou antes, para entrar na política. E ele também gosta muito de futebol americano, chegou a ser treinador de um time de futebol americano, levou o time da escola para o campeonato estadual, e esse é um fator de diálogo muito importante com esse Estados Unidos profundo. Além de ter rebatizado uma rodovia com o nome do Prince, cantor, tal, ídolo, pop, tal. Enfim, é uma figura bem curiosa, né? Agora, a Gisele Saviani, ela fez aqui 2 comentários muito interessantes. O primeiro é relacionado à sua matéria, Mara, que ela diz assim: infelizmente o Brasil é um dos piores lugares para as mulheres viverem. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar com você, Gisele. E ela acrescenta agora sobre o tema que estamos tratando, que é: muitos desses esquisitos, para mim, são psicopatas. Olha, Gisele, eu também prefiro não... Você está certo. Bom, e agora tem uma pergunta aqui, Balcal, que é para você. Esta aqui está endereçada. Jane pergunta: por que Lula, na campanha, falou que acabaria com o orçamento secreto e, no entanto, o orçamento secreto foi quase triplicado? Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, as proporções. O orçamento secreto foi triplicado no governo Lula? A proporção não é essa. A proporção, o governo Lula encontrou emendas parlamentares aí da ordem de 40 bilhões e, nesse momento, elas estão na ordem de 50 bi. Então, não, elas não triplicaram. Lula prometeu, durante a campanha, acabar com o orçamento secreto. Para escrever a minha matéria nessa semana, que tratou do tema, eu justamente resgatei algumas manifestações de Lula durante a campanha a respeito de orçamento secreto. Ele chamou de excrescência, mais de uma vez. Agora, prometeu acabar com o orçamento secreto? Eu não encontrei declarações sobre isso. Inclusive, porque não é fácil acabar.
não depende do presidente da República. O Congresso tem um poder construído ao longo de 10 anos de se apropriar do orçamento, queira o governo ou não. Não importa o que o governo ache. O Congresso Nacional tem uma maioria há muitos anos que resolveu mandar no Brasil sem ter voto para chegar à presidência da República. É isso que é o parlamentarismo disfarçado. Nós pegamos aí 300 deputados, um tem 50 mil votos, outro tem 40, outro tem 20, eles se juntam e mandam no Brasil assim mesmo. Você precisa de 60 milhões de votos para chegar à presidência da República. Digo mais, o Supremo Tribunal Federal decretou a morte do orçamento secreto em dezembro de 2022. E aconteceu o quê? Esse Congresso contornou a decisão do Supremo. Então, não se trata de uma extinção, no caso do orçamento secreto, que dependa da vontade do presidente da República, seja ele qual for. A conformação do sistema político mostra que existem vários atores e o presidente da República e seu governo são só um desses fatores. Eu diria até que, em certa medida, é um pouco refém dessa situação. Porque, mesmo que quisesse, não teria como... Você acha que Lula não teria interesse de minar o poder de Arthur Lira e essa turma que está o tempo todo chantageando o governo? Certamente teria toda a vontade. E nessa decisão de Flávio Dino, que na prática arrocha o orçamento secreto, Lula certamente imagina que vai possivelmente ser beneficiado. É evidente, essa é uma das consequências evidentes. Mas aqui, vou repetir o que falei ao tratar do tema. O Congresso, nesse momento, está tramando uma forma de reagir. Vai reagir como? A gente não sabe, mas algo aqui dá para dizer, porque esse é, em geral, o modus operandi do Congresso, criar problema para o governo. E eu já vou encaminhar aqui para o nosso encerramento, que está dando o horário, mas o Paulo Santos fez também um comentário aqui para ler. Republicanos e democratas são duas faces da mesma moeda, mas é preferível Kamala Harris ao Trump 1000 vezes na presidência dos Estados Unidos. Infelizmente, temos que torcer pelo mal menor. Olha, eu concordo em certa forma, Paulo, até porque se eles não se distinguem tanto na agenda externa, não deixa de ser um grande incentivo para o avanço da extrema-direita no mundo ter Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Isso pode ter, inclusive, repercussões aqui no Brasil, como o Barrocal já tem alertado há muitos programas. Mas estamos aqui nos encaminhando para o término do programa, então eu vou rapidamente passar para a Mari, perguntar se ela tem algum tema que ela gostaria de destacar, e depois para o Barrocal, para saber, inclusive, Barrocal, qual é o seu convidado amanhã no Poder em Pauta. Mas, Mari, diga lá. Eleições em São Paulo. Hoje foram divulgadas 2 pesquisas, uma pesquisa do Instituto Atlas Intel e outra do Datafolha. E eu vou falar os dados das 2 para a gente comparar mais ou menos como é que está o cenário. Outro dia eu participei de uma coletiva de imprensa com o Guilherme Boulos, deputado federal e candidato a prefeito, e ele falou uma frase que me pegou um pouco, assim, que eu concordei. Ele falou, por enquanto, só quem está pensando em eleição somos nós, os candidatos, e vocês, os jornalistas. A população ainda não está pensando sobre isso. E, de fato, ainda não começou a propaganda eleitoral, ainda não tem santinho na rua, campanha na rua. Então, as pessoas ainda não estão olhando para isso, né? Daqui a pouco mais é que as pessoas vão começar a se preocupar com esse assunto. Mas tem os dados, eles estão interessantes. A pesquisa Atlas Intel mostra o Boulos disparado na frente, com 32,7% de intenção de voto, seguido do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, com 24,9%. Depois vem o Pablo Marçal, coach do PRTB, com 11,4%, seguido da deputada federal Tabata Amaral, com 11,2%, e do apresentador José Luiz da Atena, com 9,4%. Então, Marçal, Tabata e da Atena estão tecnicamente empatados aí no terceiro lugar. Já a pesquisa Datafolha mostra o Ricardo Nunes em primeiro lugar, com 23%,
Na última Datafolha, o Nunes tinha 24%, então ele perdeu 1%. O Boulos aparece com 22%, na última ele tinha 23%. O Datena aparece com 14%, na anterior ele tinha 11%. Já o Marçal aparece com 14%, na última ele tinha 10%, cresceu 4 pontos. E a Tabata tinha 7%, tem 7% e tinha 7%, permanece igual. O que a gente pode tirar dessas pesquisas por hora, né? Que está muito indefinido o que vai ser esse segundo turno. Tanto primeiro, né? O primeiro turno já está indefinido. O primeiro turno já está indefinido. Não sabemos quem estará no segundo turno, essa é a grande dúvida. Então, o cenário ainda está muito nebuloso. O Datena, quando ele chegou e se manteve na disputa, porque sempre, já 4 ou 5 vezes ele tinha desistido, e agora ao se manter na disputa, ele está bagunçando de fato o cenário. A Tabata Amaral divulgou nessa segunda-feira quem vai ser a sua vice, vai ser a Lúcia França, a professora Lúcia França, que é do mesmo partido da Tabata Amaral, o PSB, ela é esposa do ministro Márcio França, e o Datena ainda divulgou o vice, já é o José Aníbal, o presidente do PSDB, e o Marçal ainda não divulgou o vice, então vamos ver. Hoje à noite tem o primeiro debate, o que também pode ser um bom termômetro para a gente saber como é que vai ser essa campanha, como é que vai ser o tratamento entre os candidatos, tudo mais. É hoje a partir das 10h15 da noite na Band. E é isso que eu queria destacar. Certo, Mari. Obrigado. Realmente aí um cenário bem definido e é difícil prever mesmo, porque você tem o fator novo, né, da entrada do Datena na corrida eleitoral, que pode eventualmente retirar uma franja de votos tanto do Nunes quanto do Boulos, e também do Pablo Marçal, que eventualmente pode surpreender aí, porque é visto como um bolsonarista mais fiel, vamos dizer assim, mais raiz, mais devotado do que o prefeito de São Paulo, que conta com o apoio formal de Jair Bolsonaro. Barrocal, quem que você pretende entrevistar amanhã no Poder em Pauta? Haverá entrevistado? Primeira pergunta, acho que é essa, né? Não haverá haverá 2. Olha só. Aí, tá vendo? Ele sempre me surpreende. Quando eu pergunto quem é o convidado? Não vai ter convidado. Não. Aí eu falo assim, quem é o convidado? Não é convidado, é convidada. Não, agora são 2. É sempre para me deixar numa saia justa aqui. Só para te contrariar. Rodrigo, então amanhã teremos 2 entrevistados no Poder em Pauta, que será essa entrevista às 11 da manhã. Então, um formato em comum e um horário idem. 11 da manhã, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, eu entrevisto Guilherme France, ele é advogado e é também da direção da Transparência Internacional Brasil, e o Neuriberg Dias, ele é analista político e diretor do DIAP. Por que os 2? Porque será uma entrevista sobre orçamento secreto. Foi a Transparência Brasil, a Transparência Internacional Brasil, é uma das 3 autoras de uma denúncia feita ao Supremo no ano passado, e foi em consequência dessa denúncia que Flávio Dino baixou uma das liminares contra o orçamento secreto e suas variações. E o Neuriberg Dias, por ser analista político, andar ali muito dentro do Congresso, pode nos ajudar a entender as consequências políticas dessa decisão do Supremo. Então, amanhã, às 11 da manhã, uma entrevista sobre orçamento secreto. E ainda a respeito desse tema, Rodrigo, aproveito aqui para deixar bem claro, agora há pouco a gente tratou desse tema, a partir de uma pergunta que veio do público, de uma pessoa que se identificou como Giane, salvo engano, uma moça que se identificou como Giane, salvo engano, e eu quero dar aqui os números exatos. Ela disse, olha, o governo Lula triplicou o valor das emendas parlamentares, o valor do orçamento secreto. No final de 2022, o Congresso Nacional aprovou um orçamento que tinha 35 bilhões de reais em emendas parlamentares.
Fim de 2022 ainda não era governo Lula, embora nós já tivéssemos aí o futuro governo Lula como um ator legislativo influenciando as votações no Congresso Nacional. Então, 35 bilhões de reais. E temos no orçamento de 2024, aprovado integralmente no governo Lula no ano passado, o valor de 49 bilhões de reais. Mas eu chamo a atenção que nem tudo dentro dessas emendas é orçamento secreto puro, aquele orçamento secreto que a gente, a partir de 2021, aí passou a abordar no noticiário. Orçamento secreto é um tipo específico de emendas. Então, encerro aqui, Rodrigo, sobre esse tema, minha entrevista de amanhã, e orçamento secreto. Agora, o que eu gostaria de destacar aqui no final do programa? 2 assuntos. O primeiro, inclusive, é algo que eu contei numa reportagem que escrevi hoje para o site. O presidente da República cogita antecipar o envio ao Congresso do indicado para ser o próximo presidente do Banco Central. O atual presidente do Banco Central é um bolsonarista, Roberto Campos Neto, e tem mandato até dezembro. Desde 2021, existe no Brasil uma lei de autonomia do Banco Central que confere mandato aos seus dirigentes. E Lula cogita, então, antecipar agora para agosto, ou então para o início de setembro, o envio do nome do sucessor de Roberto Campos Neto no Banco Central. Por quê? Essa informação de que Lula pensa em antecipar foi verbalizada ontem pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E é importante esse espaço Senado, porque cabe ao Senado sabatinar e votar a indicação para presidente do BC. O que o Jacques Wagner não disse, e eu quero destacar aqui, contei isso numa reportagem no site, é uma informação que eu apurei dentro do Palácio do Planalto, é o motivo que leva a Lula a cogitar antecipar a troca no BC. Aliás, não seria uma antecipação da troca, porque Campos Neto não vai sair antes de dezembro, a não ser que queira, mas antecipar a publicização de quem é o nome dele, Lula, para comandar o BC. É porque o governo soube que Roberto Campos Neto tem usado reuniões fechadas aí com gente graúda do PIB, gente graúda do tal do mercado financeiro, para criar um terrorismo monetário. O que seria esse terrorismo monetário? Dizer o seguinte, olha, no dia que eu sair do Banco Central, vocês se preparem que o Banco Central vai ser frouxo no controle da inflação. Então, Lula pensa, para neutralizar essa sabotagem de Roberto Campos Neto, em anunciar logo quem ele quer para comandar o BC, e assim o público vai avaliar, olha, não, esse não é um cara que vai fazer loucura ali no Banco Central. Possivelmente será Gabriel Galípolo, esse indicado, que atualmente é diretor de política monetária do Banco Central. Agora, o segundo e último tema que eu gostaria de destacar aqui. Semana que vem, dia 16 de agosto, sexta-feira, começa a propaganda eleitoral para a eleição de prefeito e de vereador. Paulo Gonet, procurador-geral da República, de fato não tomará nenhuma providência contra Jair Bolsonaro durante a eleição municipal? Essa é uma dúvida que tem sido comentada em Brasília já faz algumas semanas, diante das conclusões que a Polícia Federal vem encerrando, né, em inquéritos sobre Jair Bolsonaro. A Polícia Federal já concluiu, por exemplo, em julho, que Bolsonaro cometeu crime de peculato ao comercializar joias recebidas por ele de presente. Só que essa conclusão da Polícia Federal só vai virar um processo criminal contra Bolsonaro se o Procurador-Geral da República resolver acusar Bolsonaro perante o Supremo. Ele vai fazer isso? Ou ele, por cálculo político, não vai fazer nada durante a eleição? Porque, nesse cálculo político, ele parece pensar o seguinte, olha, eu não quero levantar nenhuma acusação de que eu estou agindo para prejudicar politicamente e eleitoralmente o ex-presidente da República e seu grupo. E nós vamos ter alguma pista sobre o que pensa realmente Paulo Gonet justamente na semana que vem. Por quê? Porque essa conclusão da Polícia Federal de que houve crime de peculato no caso das joias fez com que o juiz Alexandre de Moraes, que recebeu as conclusões no Supremo, desse 15 dias para Paulo Gonet se pronunciar. Esse prazo começou a contar dia 1º de agosto.
Então, esse prazo termina no próximo dia 15 de agosto. Saberemos, possivelmente na semana que vem, o que afinal vai fazer ou deixar de fazer Paulo Gonet no caso das joias que Bolsonaro, segundo a PF, negociou, comercializou de forma criminosa através do crime de peculato. Tá certo, Barrocal. Eu vou encerrar o programa por aqui, porque o Kaká, o nosso editor de vídeo, já está acenando aqui que a gente está estourando o tempo, e eu não quero desagradar ele, porque eu tenho um apelo a fazer para ele, para que ele não assista às partidas, né, de vôlei, da seleção feminina de futebol, porque ele é um baita até frio. A última vez que ele pegou e se intrometeu nessa história aí, tivemos a perda de uma medalha importante para o Brasil. Então, Kaká, eu já estou encerrando, só estou aqui agradecendo ao Vitão, o Carlos, Adriana, Gisele, a Jane, o Paulo, todos vocês que nos acompanharam aqui. Um forte abraço aos meus colegas de bancada também, Barrocal, Mariana. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima, pessoal. Bom fim de semana. Carta Capital comemora seus 30 anos e lança um ciclo de debates essenciais para o futuro do Brasil. A segunda rodada deste evento acontece em Brasília, no dia 14 de agosto, reunindo líderes de destaque dos setores público e privado. Na pauta, 2 temas fundamentais: a integração nacional e sul-americana e os caminhos para uma transição energética justa e inclusiva. Você pode acompanhar tudo ao vivo e de graça no canal de Carta Capital no YouTube, nas nossas redes sociais e nos canais parceiros. E não perca a cobertura em tempo real dos debates no site da Carta. Para mais informações, visite cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.